Nós recebemos um tema para esta reunião chamado presente, não é? Um presente chamado presente, o valor do presente. E o Senhor nos deu uma palavra essa tarde que eu creio que tem a ver com a sua realidade também, com a minha, quanto ao que nós fazemos com o momento presente. Eu escolhi um trecho da palavra de Deus que se encontra em Isaías, que eu vou segurar um pouco, daqui a pouco eu leio e te falo onde é daqui a pouco, tá? Mas eu queria perguntar para vocês, quantos de vocês já fizeram a pergunta, e agora? Alguém já fez essa pergunta? Perdi o emprego. Um amigo me deixou. Perdi a bolsa. Acabou o rango. Acabou o dinheiro. Acabou o namoro. Cocei a cabeça. E agora? É uma pergunta que ela costuma acontecer em um momento difícil, né? Geralmente a gente não faz a pergunta, e agora, quando acontece coisa boa? Ela pode acontecer, mas quando acontece coisa ruim, a gente faz essa pergunta, e agora? Para quem gosta, para quem é fã do Chaves, do Chapolin, já logo associa a pergunta àquela pergunta, e agora? Quem poderá me defender? A gente pode falar sério, mas é bom falar brincando de vez em quando, né, para tirar o peso, que a igreja precisa ser sério, mas não tão sério. Mas e agora? E foi o que aconteceu comigo hoje. Hoje eu não tinha pregação para pregar no culto da tarde, irmão Cleiton. Não tinha mensagem, estava tudo seco. Eu falava, Jesus, e agora? E eu falei, então a missionária vai fazer o solo sermônico hoje, enquanto ela canta. Tinha outro músico, né? O outro músico não sabia tocar, ela falou, pastor, você toca. E aí eu fiz a pergunta, e Deus me deu a mensagem. Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com você. Quando você está com as costas na parede, não sabe o que fazer, existe uma resposta de Deus para a sua pergunta, e agora? Geralmente esse agora, na verdade, a gente faz essa pergunta para tentar descobrir uma saída no meio dos nossos problemas e dificuldades, mas esse agora, ele não é outra coisa senão o momento presente, senão o que eu tenho neste presente momento. Tudo que eu tenho é um agora. Alguns de nós procuram o passado para tentar resolver o problema do presente, não encontra. Nós tentamos pensar no futuro, mas pensar no futuro também não resolve, quando tudo que você tem é o agora, é o presente. Então, a nossa atitude, ela deve ser totalmente pensada no momento em que nós nos damos conta que o passado se foi, o futuro não é certo, mas o agora é o que nós temos. Existe um espírito de deixa para depois, de amanhã eu resolvo, que perdura no nosso meio, especialmente na nossa nação. A gente gosta de empurrar as coisas com a barriga, como dizem, e os problemas só aumentam e a nossa capacidade de enfrentá-los só diminui, porque nós não sabemos lidar com o agora. A gente toma um monte de decisões, mas quando chega na hora de vamos ver, a gente não sabe o que fazer agora. E antes de ler os textos que eu selecionei, eu quero lembrar de uma passagem que se encontra em João, no capítulo 5, se eu não estiver enganado, que nos relata a história de um homem que a Bíblia não dá nome, mas ele é conhecido como paralítico de Betesda. Um homem que por 38 anos estava paralítico e ele era levado a um tanque chamado Betesda, em Jerusalém, onde uma vez por ano a água era movimentada por um anjo. Se sabe que é por um anjo porque ela se mexia, mas não tinha ninguém ali. Então, porque não dá para ver anjo, né? Então a água era movimentada e quem chegasse primeiro na água, quem entrasse naquela água primeiro, ficaria curado de qualquer enfermidade que tivesse. E este homem, ele não tinha chance, porque ele era paralítico. Então o cego era cego, mas conseguia chegar lá, né? O surdo era surdo, mas conseguia. Todo mundo, o gripado, é gripado, mas conseguia chegar. Quem tinha problema diferente do dele conseguia chegar. E que por 38 anos ele ficou na expectativa de ter alguém que o pudesse levar até o mover da água,
para que ele pudesse receber a sua cura. Mas isso nunca acontecia. E quando ele chegava lá, era o dia que a coisa ia acontecer, alguém entrava na frente dele, ele perguntava: e agora? E ele tinha que esperar por mais um ano. E no ano seguinte, alguém entrava antes dele, e nunca havia solução para o seu problema. Até que um dia o próprio Jesus se manifesta para ele, Jesus, que é mais novo que ele, que passou a vida, desde o 8º dia de vida, Jesus ia a Jerusalém, porque era lá que ele foi apresentado enquanto criança, e todo ano ele subia para Jerusalém para as festas dos judeus. E por 30 anos Jesus subia para aquele lugar e via aquele homem na mesma condição. Mas depois dos 30, Jesus tinha recebido o Espírito Santo, tinha sido batizado por João Batista, e ele havia recebido a liberação de Deus para poder começar seu ministério. Ele falou: uma coisa que eu tenho que fazer é ir em Jerusalém e arrancar aquele homem daquela situação. Quando Jesus se apresenta diante dele, Jesus fala: fala para mim, o que você quer que eu faça por você? Esse homem, ele pode ter passado muita coisa na sua cabeça, mas qual era a necessidade dele? Ele precisava andar. Só que esse homem ele não teve coragem de falar o que ele precisava. Ele precisou dar desculpas. Ele precisou abrir a boca e se livrar da desculpa que ele tinha. E sabe o que ele disse para Jesus? Quando Jesus perguntou: o que eu posso fazer por você? Ele disse assim: olha, eu não tenho ninguém que me coloca nesse tanque toda vez que essa água é movimentada. Sabe de uma coisa? Eu estou aqui há muito tempo e ninguém... Ele gastou 20 minutos contando a história, e Jesus podia ter resolvido o problema dele em 20 minutos, ele podia usar os 20 minutos para aprender a andar. Mas ele preferiu contar uma história. Talvez isso aconteça conosco de vez em quando nós nos deparamos contando os porquês de como chegamos aqui, de como ajuntamos os nossos restos mortais, ou o resto do nosso naufrágio, como acontece com Paulo em Atos 27, 28, para tentar explicar o que andou acontecendo com a gente. E esse homem, ele contou para Jesus tudo. No fim das contas, Jesus foi lá e curou o homem, e o homem se levantou. Jesus disse: ó, levanta-te, toma a sua cama e anda, porque é isso que você vai fazer a partir de agora. Na verdade, quando Jesus faz a pergunta parecia óbvia. Se você chega diante do mendigo e fala: o que você quer? O que você acha que ele vai responder? Você chega para um faminto e pergunta: o que você quer? O que ele vai falar para você? Você pergunta para um doente o que ele quer, ele vai falar que quer ficar curado. Você pergunta para um cego, ele vai falar que vai enxergar. Mas Jesus faz essa pergunta, e eu pergunto para você nessa noite: por que Jesus pergunta para um paralítico o que ele quer da vida? Alguém pode me ajudar? Por que Jesus vem com perguntas óbvias de vez em quando? Fulano está no chão, não consegue andar, e Jesus vai lá e pergunta: o que você quer que eu faça por você? Ah, Jesus, quero dinheiro. Jesus, quero casar. Jesus, quero um chiclete. Não, ele simplesmente espera ouvir do homem o que ele queria. Porque, na verdade, muitos de nós, ou todos nós, temos necessidades, concorda comigo? Mas muitos de nós não sabem o que lhe falta. É aí que está a grande diferença entre ser sóbrio sobre a sua existência e ser nécio. Saber o que eu quero, não saber o que eu quero. Então Jesus pergunta porque Jesus identifica a necessidade, mas Jesus não sabe se aquela é a prioridade dele. Então, quando Jesus perguntar para você alguma coisa, não se apresse em responder, porque necessidades todos nós temos. Eu quero um sapato novo, Jesus. As irmãs podem me apoiar. Eu quero uma bolsa de couro de crocodilo. Eu quero um óculos Prada, Gucci. Isso é necessidade? Pode ser que seja. Mas às vezes você pede para que Deus supra para você uma coisa que você acredita ser necessidade, quando você de fato não sabe o que é fundamental que lhe falta. E esse homem recebe essa pergunta: o que você quer que eu faça por você? Esse homem contou a história: eu preciso de alguém que me leve até aquela água quando ela se mover. Mas na verdade não era a necessidade dele. A necessidade dele era andar. E a desculpa que ele deu para Jesus: eu não tenho ninguém para me levar lá. Mas Jesus ignorou essa situação e Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e sai daqui. Anda, aprende a andar. Não seria lindo se isso acontecesse conosco? Alguns de nós não sabem andar ainda.
Alguns de nós têm 30, outros 34, outros 52, e ainda está esperando alguém levar a gente. Isaías 42, 43 e 44. Dois textos, Isaías 43, Isaías 44. No 43, versículo 1, está dizendo assim, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Capítulo 44, verso 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, o que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Nós temos o profeta Isaías expressando algo que Deus estava dizendo para o povo de Israel. E como você sabe, especialmente quem estudou Pentateuco, esse Jacó, na verdade, é um homem que mais tarde desenvolve a partir dos seus filhos uma nação. E se você lembra, esse Jacó tinha uns rótulos. Ele era considerado usurpador, enganador, malandro, 171. O próprio nome Jacó significava isso, aquele que engana. Seria legal ter um nome desse? Eu não sei se você estudou o significado do seu nome, mas hoje não tem muita importância. Mas na cultura judaica, o significado do nome era algo fundamental. Seu nome tinha que dizer alguma coisa boa, porque se fosse coisa ruim, a sua vida ia ser ruim. Então, no momento do nascimento, o pai, a mãe, eles discutiam, definiam qual vai ser o nome da criança, baseado na realidade em que os pais viviam. Então, um deu o nome do filho de Sorriso, o outro, Jabes, por exemplo, levou o nome de Jabes porque ele foi concedido com dores. Então, o nome que ele recebe é com dores me gerou minha mãe. Então, as pessoas carregavam um nome que tinha tudo a ver com aquilo que se esperava dela, que se esperava da identidade dela. Jesus, por exemplo, que também seguido junto com Josué, Yeshua significa salvação, e eles fazem aquilo que se propõe. Jesus salva, Josué salvou o povo de Israel, ajudou-os a conquistar a terra prometida. Enéas, o louvável. Eu sei o significado do meu nome. Você sabe o significado seu? Talvez você vai falar, pastor, você não quer nem saber. Beleza, não tem problema. Que na nossa cultura nós não vamos criticar você, e a sua vida não tem que ser exatamente o que significa o seu nome. Tem algum nome aí que significa coisa ruim? A gente se expulsa agora. Mas mantém o nome. Veja só. Então, Jacó carregava esse peso de ter um nome negativo. Ele não precisou ficar com o nome sujo. Ele nasceu com o nome sujo. Ele não precisou deixar de pagar as contas para o nome ir para o SPC. Ele nasceu com o nome no SPC. Você sabe o que quer dizer isso? Você carregar isso. E o pior de tudo é você alinhar a sua identidade, seus hábitos, a sua formação, sua personalidade. E o pior, seu caráter ao seu nome. Porque foi o que ele se tornou. A Bíblia diz que ele enganou o próprio irmão. O irmão apareceu com fome e ele tinha preparado um prato de lentilha. O irmão falou, me dá um pouco aí dessa sopa. Ele falou, eu só dou se você trocar comigo e me der a sua primogenitura. Pegou o irmão na fraqueza, no momento de fome. E o irmão que estava com fome falou, eu preciso comer muito. Então, tipo assim, Osael e Cleiton, ou Osael e Binho. Aí eu falo, eu quero ser o primeiro a partir de agora. E eles trocam. Porque no Antigo Testamento, a questão da palavra, o juramento, era algo... Se você trocar o seu lugar com o seu irmão, de que ele vai ser o primogênito, era fato. Vocês trocaram. E por causa de um prato de comida, Jacó tomou o lugar do irmão. Você percebe o peso disso? Naquela família, naquela cultura, isso era grave. Mas foi. E ele carregou esse peso, fez coisas complicadas, viveu uma vida complicada, até o dia em que ele conseguiu a maior briga da vida dele.
Ele brigou com Deus. E ganhou. E ele ganhou a tal ponto que o anjo que brigava com ele, representando a Deus, disse: olha, eu não vou te largar, eu vou te abençoar só porque você conseguiu me segurar. E a partir de agora, o seu nome já não vai ser Jacó. O seu nome vai ser Israel, porque você lutou com Deus como um príncipe e prevaleceu. Então, Israel significa um príncipe com Deus, Jacó significa o enganador. Qual que é o nome mais legal? Israel. Só que existem algumas, como eu posso dizer, necessidades. Você precisa se alinhar a uma coisa que Deus pede para que você possa experimentar esse mas agora. Esse mas, eu não sei se eu vou explicar bem, não sou professor de português. Esse mas vem antes do agora, dizendo: olha, porém, todavia, contudo, apesar de todo o seu passado, Deus está dizendo agora que Ele vai mudar as coisas. Deus, Ele nos ama. Quem estava falando de amor à Tati, falando que Deus nos ama, coisa e tal. Deus, Ele nos ama apesar da gente. Apesar de você ser quem você é, Deus ama você e ponto final. Só que o problema de vez em quando eu não me suporto. E mesmo que Deus me suporte, o fato de eu não me suportar causa uma distância enorme entre eu e Deus. Porque Deus está disposto a me amar. Deus já esteve disposto, já me amou, já mandou Jesus para morrer pelos meus pecados e diz que eu sou dele. Eu ainda fico querendo mostrar para Deus que eu sou indigno, faço cara de coitadinho, ninguém me ama, ninguém me quer. E aí Deus fala: como é que eu posso te aceitar quando você não se aceita? Como é que eu posso te amar quando você não se ama? Quando eu posso fazer por você o que eu posso fazer, quando você está procurando desculpas ou querendo que eu me relacione com você baseado em como as outras pessoas se relacionam com você? Então, se o seu cachorro te tratar mal, você fala: ninguém me ama, tá vendo? Nem o cachorro. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Deus te ama e ponto. Apesar de você. Deus me ama apesar de mim. E se eu tiver uma consciência clara sobre isso, eu não vou ficar preso no meu passado, e a todo instante eu vou estar pronto para ouvir Deus falando: Enéas, você pisou na bola feio, mas agora eu vou reverter o quadro. Porque, em primeiro lugar, você não precisa merecer a graça para receber a graça. Porque a graça já é um presente gratuito por si, ela carrega um peso do cuidado e do favor de Deus, e Deus procura os menos merecedores para Ele revelar a graça. Quanto mais merecedor você se achar, mais distante a graça se acha de você. Mas quando você entende que errou, entende suas fraquezas, entende suas limitações, a graça de Deus se posiciona para fazer por você aquilo que você não merece que seja feito. E esse é o mais agora de Deus. No capítulo 43, ele diz: olha, agora assim diz o Senhor que te criou Jacó e que te formou Israel. E aqui se encontra os requisitos básicos de Deus para Ele poder mudar a sua vida. Quando você coça a cabeça e fala: e agora? Olha como ele diz. Ele diz: olha, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Consegue pegar a grande diferença? Ele criou você, João, Maria, Esther, Francisco. Mas para Ele formar você numa nova condição de vida, você precisa estar disposto a ser formado. E vem falar para mim que criação e formação é a mesma coisa, que não é. Deus forma você, cria você na sua natureza comum, carnal. Você recebe toda a influência familiar do mundo onde você vive, da escola que você frequenta. Mas a formação de Deus para a sua vida se baseia num relacionamento com Ele. Então, se eu quiser que o meu agora seja totalmente renovado e modificado de acordo com a perspectiva de Deus e não a minha, eu preciso estar disposto a entender isso. Eu fui criado em pecado, eu fui gerado em pecado. A minha natureza é assim porque a natureza do meu pai era assim. Eu tenho tendências igual aos meus pais, eu tenho tendência igual à minha mãe, eu tenho tiques igual à minha avó. Você concorda comigo?
Você passa, sua mãe fala, nossa, anda que nem o vô. Está falando do quê? Está falando de coisas que foram impregnadas em você por causa da sua natureza humana. Você foi criado assim, sua mãe criou você assim, ela quis fazer o melhor, de vez em quando ela errou, de vez em quando acertou, só que a formação não vem da mãe. A formação não vem do pai, a formação não vem do vô, nem da faculdade. Essa formação é uma nova criatura em Cristo Jesus, para aqueles que entendem que agora é o melhor momento que eu tenho. O meu passado foi bagunçado, o meu futuro é incerto, mas eu tenho um agora, que me garante a oportunidade de ser melhor, porque eu tenho Cristo habitando dentro de mim. Você não está curtindo o que eu estou falando? Jacó, Israel. Qual seria o seu outro nome? Vamos esquecer o outro nome. O que importa é que agora, no presente, você tem uma realidade, você tem uma capacidade, você tem uma oportunidade dada por Deus de mudar os seus próximos passos. A primeira coisa que Jacó faz, quando ele briga com Deus e vence, se torna um príncipe, mudou no nome, mas a essência dele ainda precisava ser ajustada. Porque agora eu tenho o nome de príncipe, mas eu tenho um passado que não é de príncipe. O que eu faço? Eu preciso me adequar, a minha vida, os meus passos agora precisam ser condizentes ao meu novo nome. Se você lembra, o irmão Abraão chamava-se como? O nome dele era Abrão. A Bíblia diz que Deus mudou o nome dele. Você sabe por que Deus mudou o nome dele? Porque Deus fez uma aliança com ele. Deus falou, olha, você tem sido chamado de Abrão até aqui. Só que a partir de agora, o seu nome vai ser Abraão. Abraão significa pai de nações. Enquanto Abrão significa pai. Quando Deus fez aliança com ele, ele era um homem ainda incapacitado de poder ter filhos, a idade avançada e a esposa incapaz de gerar filhos. Só que Deus dá para ele um novo nome, e agora ele se veste com esse novo nome de Abraão, e quando ele fala o nome dele para os outros, as pessoas já logo associam ao significado, e aí já começam a tirar uma onda. Mas como é que esse velhinho vem falar para mim que o nome dele é Abraão? Quantos filhos você tem, Abraão? Nenhum. Você consegue entender que o psicológico e o emocional de Abraão foi, como eu posso dizer, colocado na parede, pressionado? Porque ele dizia que ele tinha um nome que dizia uma coisa boa, mas a realidade dele não era boa. E as pessoas tinham que engolir o nome de um Abraão que não tinha filho nenhum. E agora vem falar pai de nações. Meu, esse nome novo que você trouxe aí não faz sentido. Agora, voltando para Jacó, sabe a primeira coisa que ele faz? Quando ele recebe um novo nome, ele então busca novas atitudes. E ele então vai buscar o irmão dele, a quem ele havia tirado a primogenitura, para fazer paz com o irmão. Porque antes ele podia causar problema o que fosse, estava no nome dele. Mas agora o nome dele mudou e ele precisava de novas atitudes por causa do novo nome. Então ele vai atrás do irmão dele, ele deixa a esposa e filhos para trás com medo do irmão retaliar e se vingar dele. Mas quando ele se aproxima do irmão, o irmão está com o coração já tratado, amolecido. Sabe por quê? Porque além de um nome novo, ele tinha uma atitude nova. E o irmão dele não veio com espadas, não veio com soldados, não veio com guerreiros para matar seu próprio irmão, mas ofereceu perdão. Então, de vez em quando nós nos deparamos com situações inusitadas e ruins, porque apesar de termos um bom nome, nós não zelamos por ele. A nossa atitude é diferente daquilo que as pessoas acreditam que somos. Então, meu nome é Enéas, o louvável ou o glorioso, mas a minha atitude é a pior de todas. As pessoas não vão querer ficar vivendo essa frustração contínua de um monte de gente falando bem de você, mas quando você se reúne com elas, elas não podem falar bem de você. Porque o que o irmão Zé Nelson fez aqui, ele deu um testemunho, concorda? Testemunhar é abrir a boca e falar daquilo que você viu ou que você ouviu pessoalmente. Então eu só posso dar testemunho de você depois que eu me relacionar com você. Deus tinha testemunho sobre Abraão, Deus tinha testemunho sobre Jacó, Deus tinha testemunho sobre o próprio Jó. E o seu testemunho?
Porque é fundamental, se você quer que Deus diga, mas agora, apesar de tudo, eu vou fazer coisas novas, Ele vai precisar encontrar em você novas atitudes. Ele vai precisar encontrar em você um novo comportamento que condiza com a sua nova natureza. Portanto, se eu recebo a Cristo como Senhor da minha vida, eu já não mando mais em mim. Eu preciso que Ele viva em mim. Eu preciso que Ele guie os meus passos. Então, falar que sou crente é fácil, viver como um é outra história. E o mundo hoje está nessa cobrança de, você não é crente? Você não vai na igreja? Mas por que você está fazendo isso? Por quê? É o mundo que é chato? É o mundo que é complicado? É o mundo que cobra? Não. É as nossas atitudes que estão totalmente dissonantes aos nossos novos nomes. Amém, Jesus? Sorria para Jesus. Então, eu quero ouvir um mas agora, assim diz o Senhor. Apesar de tudo, eu vou fazer. Então, eu preciso me adequar ao processo de formação, que é um processo mais doloroso que o processo de criação. Eu fui criado, eu fui gerado, eu nasci, cresci, aprendi muita coisa, mas quando eu começo a andar com Deus, a vida começa a ser diferente, porque eu preciso receber a formação dEle. E formar é necessário que Deus tenha a oportunidade de colocar a mão na minha vida. Lembra que Ele formou o homem do pó da terra? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Ele abriu a boca e Ele criou, Ele disse haja, haja, haja. Mas quando Ele quis formar o homem, Ele não disse haja homem. E é esse processo que dói mais, porque nós precisamos ser apertados por Deus, e para não doer, nós precisamos ser flexíveis para Deus, de forma que Ele possa, em cada necessidade que Ele encontrar de mudança, Ele encontre brecha em nós, para mudar. Porque o meu presente, ele vai determinar como vai ser meu futuro. Porque fala para mim se não é verdade, se você está vivendo um presente que você plantou no passado. Não é isso. O que nós temos agora é resultante do ontem. O que nós vivemos agora é o que nós plantamos ontem. Então agora determina que eu ainda tenho chance de plantar para um futuro diferente. Então, quando Deus me diz que está me dando um presente chamado presente, eu preciso acordar todo dia pensando que é uma oportunidade nova que eu tenho de estabelecer um novo futuro para mim mesmo. Alguns de nós perguntam, existe um grande samba, hoje eu estou sambista, gente, desculpa, mas eu preciso voltar e lembrar disso. Como será o amanhã? Você já ouviu esse, não? Você vai falar para mim que é super crente? E a última pessoa que eu ouvi cantando esse foi a tal da Simone. Ela cantava, como será o amanhã? Responda quem puder. Eu não sei como vai ser meu amanhã. Mas o meu presente, o que eu faço hoje vai me fortalecer o suficiente para o amanhã. E eu digo fortalecer qualquer coisa. Tudo que eu plantar de negativo hoje vai me fortalecer para o negativo amanhã. O que eu plantar de positivo hoje vai me fortalecer para o positivo amanhã. Se eu plantar santidade, eu colho da santidade de Deus. Se eu plantar mundo, se eu plantar carne, eu vou colher corrupção. Então você precisa ser muito cuidadoso, porque esse presente é você quem determina o que sai de dentro dele. Sabe o que tem dentro do seu presente quando você abre? Futuro. E o que é que vai vir? Quando você abrir a sua caixinha de presente, o que vai ter lá dentro? Quais atitudes de hoje que garantem que você vai ter um amanhã melhor? Quais as atitudes de hoje podem estar ameaçando o seu futuro? Eu não sei qual é a sua dificuldade em lidar com hoje, mas hoje, geralmente, sendo um presente, eu preciso tratar dele da melhor forma. A gente tem que parar com esse negócio de celebrar o passado e falar o amanhã vai ser melhor, sendo que agora a gente cruza os braços. O seu presente, ele precisa ser dolorido para o seu futuro ser bem curtido. Entendeu essa? Às vezes dói ter disciplina, mas é a disciplina que constrói o futuro. Às vezes dói ter que trabalhar duro hoje, mas é o trabalhar duro hoje que me posiciona para amanhã melhor.
É difícil suar, mas enquanto eu sou hoje, eu estou construindo minha casa própria. Daqui 2 anos ou menos, eu vejo uma construção na qual eu posso montar uma rede na garagem, deitar e balançar, porque ontem eu suei. E a gente vai perdendo esse senso de que o hoje é importante. Hoje é tudo que você tem. E se você não lidar bem com esse seu presente, se você não for bem consigo mesmo, o seu futuro traz mais riscos do que bênçãos. As crianças estão todas lá no fundo, não é? Vamos ver se você acorda. Vamos falar de coisas da vida. Quantas pessoas não pensaram, é só hoje que eu vou dormir com uma desconhecida? Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus, meus amigos. É só hoje que mais tarde trouxe para ele o conhecimento de uma doença que não vai deixá-lo, nem hoje, nem amanhã, e nem em qualquer ponto do futuro. É só hoje, mas em 9 meses eu me transformo em pai. E isso eu vou ter que levar para o resto da vida, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e você vai falar, com 18 eu me livro. Para, mas você vai sofrer 18 anos sem necessidade. Você nunca vai deixar de ser pai, você pode parar de pagar a pensão. E pensa comigo, 18 anos, e você não vê a hora de se livrar de pagar a pensão, mas esquece que colocou alguém no mundo que não tinha culpa de nada, porque você falou, é só agora, deixa eu me dar um presente sem futuro, eu não quero. Todo presente que eu recebo, ele precisa garantir para mim que ele é sustentável, que ele me leva rumo a crescimento, que ele me faz uma pessoa melhor e que ele agrega valores a mim, não que ele remova meus valores. E a gente pode pensar milhares de outras situações que as pessoas disseram, é só hoje. Mas se tivesse feito da forma certa, vivido da forma certa, você podia ter um presente todo dia. Não é melhor fazer a coisa certinha, casar com aquela pessoa que você ama e todo dia você tem um presente? Eu vou parar de pregar 9h10. Quando a gente fala de vida real, você quer que eu pregue religião para você. Quando fala de vida real, você trava. Você não sabe como lidar com o seu presente. Eu estou aqui para alertar você de que você não tem nada melhor do que o agora. Algumas pessoas dizem, não, agora já está tarde para mim, eu já passei dos 50, mas você não tem o agora. Pessoas já criaram impérios depois dos 65 anos de idade. Talvez você diga, mas agora, já faz 10 anos que eu parei de estudar, ainda dá tempo? Mas agora eu vou tentar abrir meu próprio negócio. Calma, arruma as pessoas certas que você consegue. Estuda o que você quer fazer, que você vai avançar, mas agora. E você percebe que esse nosso mais agora é negativo? Mas agora? Quando Deus veio com mais agora, todo empolgado, você fala, mas agora? Não podia ter sido ontem, graças a Deus não foi ontem, eu não estava preparado para o que Deus tinha. Algumas coisas, graças a Deus, que levam 10 anos para acontecer, Everton, porque se acontece antes, eu morro. Eu não estou preparado para o peso de algumas responsabilidades. Eu quero todos os benefícios que a responsabilidade dá, sem precisar ser responsável. E aí eu recorro para a graça de Deus, tem misericórdia de mim, me dá graça porque eu não estou aguentando. Vamos ser responsável? Vamos parar de deixar as coisas para amanhã, porque o amanhã você não tem, filho, desculpa. Amanhã você não tem. O seu presente é agora. Se você viver o seu presente da melhor forma, você vai abrir e você vai descobrir que o futuro está lá dentro. Parece difícil, não é difícil você colocar moedinha após moedinha dentro de um cofre, especialmente quando esse cofre é de plástico, você consegue ver o que tem lá dentro? E você balança, analisa, você fala, aqui deve ter uns 30 conto. Mas se você comer aquele cofre hoje, você impede o peru de dezembro. Meu sogro é um aposentado. E tem uns anos que dá uma alegria nele, assim. Ele separa várias garrafas de refrigerante e ele vai colocando uma moeda em cada um e fala, isso aqui é para os netos no fim do ano.
Se os netos soubessem, né, eles já iam pegar com R$3 dentro e falar, eu vou comprar de balinha. Mas o velhinho está lá. Está leve, talvez às vezes ele se sinta até tentado a roubar o dinheiro dos netinhos, mas sobra um... E tem dezembro que a Vitória aparece com 100 conto, que eu não sei de onde veio. Ela fala, meu avô me deu. Mas todos os dias que o vô tinha um presente, ele pegava as moedas do presente e construía um futuro. A netinha de 10 leva 100, o netinho de 7 leva 100, o netinho de 2 leva 100. Todo mundo é igual, porque eu construí futuro para os 3. Mas para a gente é muito difícil. A disciplina do presente é difícil. Sabe aquele negócio de pôr a moedinha no cofre? 10 minutinhos de oração. Você, não faz diferença, só 10 minutos. Me disseram que tem gente que ora 1 hora. Eu não estou nem aí com quanto tempo você ora. Eu preciso orar o que eu preciso orar. E se eu posso 10? Se eu posso, eu vou fazer o que está no meu alcance, porque eu preciso construir o meu cofre com Deus. Porque eu sei que cedo ou tarde alguma coisa vai acontecer e Deus vai se lembrar de que eu estava lá diariamente. Era a carne dizendo, não ora, levanta, vai assistir um filme, vai sair com os amigos, vai tomar um suco. Mas eu estava lá no meu momentinho com Deus e chega uma hora que Deus faz valer a pena cada moedinha que eu coloco. Não, mas a gente não quer construir presente porque a gente acha que é difícil. É difícil a gente ficar olhando e não ver crescer. É difícil ficar olhando e não ver resultados, porque nós somos imediatistas. Mas quem tem presente, usa o presente. Não importa o que você possa fazer com ele. É pouco, mas faça. É pouco, mas faça. Amanhã mais um pouco, depois de amanhã outro pouco, semana que vem mais um pouco, daqui um mês mais um pouco. E quando você junta todos esses poucos, você tem o suficiente para fazer o que você queria. Mas não, a gente sempre inventa de reclamar. Quando o cuidado de Deus chega, a gente fala, mas agora? Quando a oportunidade vem, a gente fala, mas agora? E a gente nunca aproveita esse agora. Porque a gente quer reclamar que esse agora veio tarde. Graças a Deus você tem ele. Algumas pessoas não estão tendo esse agora. Existem pessoas na Santa Casa que o agora deles acabou de acabar. Mas Deus te deu mais uma chance de ver o domingo à noite. E pela graça de Deus você vai ver a segunda-feira. Se Ele renovar a graça dele, você vai ver a terça. Se Ele renovar, você vai ver a quarta. Se Ele renovar, você... Todo dia Deus te dá um presente chamado o dia que se chama hoje. E toda vez que você tiver um hoje, meu irmão, você precisa fazer alguma coisa com ele. Você precisa se fortalecer em Deus no hoje. Você precisa edificar alguém no hoje. Você precisa estender sua mão no hoje. Você precisa usar o seu presente para ser um presente para alguém hoje. E para de ficar postergando a vida. A sua vida já está rolando. Quando é que vai começar a vida? Já foi. Enquanto você dá desculpas falando que ninguém te levava para receber o cuidado de Deus, Jesus está perguntando, o que você quer que eu te faça? Sabe o que é, Jesus? Para de dar desculpa. Faça alguma coisa. Se mexa. Fale com Deus. Faça alguma coisa. Não tem futuro para quem não usa o presente. E se existe uma coisa triste, é você ganhar um presente ou dar um presente e esse presente não ser usado. Você dá um presente, você ganha uma camisa do Corinthians e o fulano não usa. Será que gostou? Será que serviu? E pior que não rola um feedback. E é o que a gente está fazendo com Deus. Todo dia você abre o olho e você não precisa ter fé para saber se vai enxergar antes de abrir. Fala comigo. Quantos de vocês, quando amanhã chega, você fala assim, Jesus, eu estou para abrir o olho. Por favor, eu preciso da minha visão. Que eu não esteja cego ao abrir o olho. Você abre o olho, corre para frente do espelho, se lava, se limpa, escova os dentes, está se vendo. Mas você nem fala para Deus, obrigado por esse presente, de ver esse presente que sou eu.
você não acha que é um presente. Se você não for um presente para você, tenta ser um presente para alguém. Alguém precisa do que você pode fazer. Alguém precisa das palavras que você tem dentro do seu coração. Alguém precisa de você desesperadamente. Pessoas crescem, vivem, morrem e não são confirmadas por ninguém. Pessoas crescem dentro de uma casa disfuncional, onde o pai nem quer olhar na cara do filho e falar: valeu por estar na minha vida. Então, de vez em quando, eu preciso me posicionar para dar presentes para alguém. Você sabia que isso é importante? Deixa eu te dar um abraço hoje. Nossa, como você veio legal para a igreja. Como você está bonito. Olha seu cabelo, você trocou de cor. Preste atenção nas pessoas. Senão, do que vai valer a vida? Daqui a pouco nós vamos embora. Todos os dias morrem crianças, morrem jovens, morrem velhos. Já parou para pensar que podia ser você? Alguém morreu hoje e não foi você. Fico triste por eles, mas eu preciso fazer alguma coisa porque Deus me deu mais um presente. Eu preciso ter pelo menos gratidão no meu coração, de dizer: Deus, obrigado, porque depois de tanta meleca que eu fiz semana passada, o Senhor resolveu me dar mais uma semana, valeu. O que eu posso fazer para pagar as melecas que eu fiz semana passada? O que eu posso fazer para me posicionar melhor para a vida e ajudar outras pessoas a também viverem de forma melhor suas vidas? Coloque-se de pé, por favor. Você tem a oportunidade nessa noite de uma atitude de Jacó ou de uma atitude de Israel. O seu nome determina a sua história. Deus me deu um novo nome e eu preciso agir de acordo com o novo nome que Deus me deu. Qual é o seu nome? Você sabe o seu nome? Fala alto o seu nome. Você chama isso de alto. Fala alto o seu nome. Você tem um presente? Você tem um presente? Graças a Deus por isso. Tem futuro? Tem, está escondido em Deus. Está em Deus meu futuro. Tem o passado? Zoado. Mas graças a Deus, no mar do esquecimento. Todos os dias Deus me dá uma nova chance para recomeçar. Todos os dias Deus dá uma nova chance para eu fazer direito. Direito, arquitetura, sei lá, o que você quiser. Todos os dias eu recebo de Deus uma nova chance de recomeçar meu relacionamento com a minha mãe. Todos os dias eu tenho uma nova chance de recomeçar meu relacionamento com Deus. Todos os dias eu tenho a chance de me refazer das formas como eu tratei meus amigos, tratei meus filhos. Todos os dias. Então esse negócio de conversão não é um evento que acontece uma vez na vida. Todos os dias eu preciso me converter, me chegar mais perto de Jesus. Mas sabe um problema sério que acontece com a gente? A gente está muito acostumado a pedir perdão e pouco acostumado a se arrepender. Não é a mesma coisa, hein? Sorria para Jesus, eu finjo que é para mim. A gente está acostumado a pedir desculpa. Você chega atrasado no trabalho, foi o trânsito, me perdoa. Chega atrasado no trabalho, puxa vida, não, o bendito do relógio, do celular não despertou. A gente pede desculpa contando, a gente dá desculpa, não pede. Certo? Desculpa, perdão, arrependimento. 3 coisas diferentes. Você sabia que quem se arrepende não precisa ficar pedindo perdão? Quem se arrepende muda de atitude, porque arrependimento é mudar de rumo. Pedir perdão é: puxa vida, desculpa aí, eu vou fazer de novo semana que vem, tá? Eu peço perdão porque eu cheguei atrasado, falo para não descontar na folha, semana que vem é nós de novo, 9h30. Tamo junto, atrasado. Mas quando você vai se arrepender, crente? Você acha que não fica esse negócio de todo culto eu venho e peço perdão para Deus? Legal, Ele perdoa você, Ele lança o mar do esquecimento. Mas porque não nos arrependemos, nós somos os primeiros a lembrá-lo de tudo que a gente fez semana passada. Porque a gente vai pedindo perdão, me perdoa, perdoa aí, desculpa aí, foi sem querer, perdoa. E não muda de rumo. O que é interessante? Mostrar que está triste porque fez tudo errado, ou botar um sorriso no rosto porque mudou de rumo?
que você prefere? Eu tenho um montão de pedido de desculpa para fazer. Eu tenho um montão de pedido de perdão para fazer. Mas, quando eu me arrependo, eu diminuo a necessidade de ficar pedindo desculpa e dando desculpa. Porque eu mudei de atitude. Jacó precisou de mudar de atitude para que o novo nome se alinhasse à nova atitude. A nova atitude se alinhasse ao novo nome. Se você tivesse que definir um novo nome para você hoje, qual seria? Pontual. Fiel, meu novo nome. Da hora. Bacana. Simpático. Sorriso. Enlatado, mas sorriso. Meu nome é simpatia. Inventa um nome para você agora de uma atitude que lhe falta. E não culpa o pastor aqui. Você pode jogar sapato, depois você pede desculpa, fica tudo bem. Mas qual seria o seu novo nome? Porque esse novo nome tem que ser o nome de algo que falta, não de algo que eu preciso. Porque se você perguntar, todo mundo tem necessidade, não tem? Se Deus perguntar para você, o que queres que eu te faça, Donizete? Ele vai vir com a listinha? Você vai vir com a sua listinha e eu vou vir com a minha? Alguns de vocês vão começar com sapato e perfume, outros vão começar com iPads e iPods. A pergunta é, o que te falta? E é aqui que a gente volta para a pergunta de Jesus. O que você quer que eu te faça? Jesus perguntou para um paralítico o que ele precisava, porque Jesus não sabia qual era a prioridade dele. E aí a gente pede um monte de coisa e esquece de pedir o que mais nos faz falta. E eu estava comentando com o pessoal, que eu li esses dias no Facebook, eu vi uma imagem, colocaram uma mulher riquíssima, muito bem vestida, com roupas de marca, com bolsa Louis Vuitton, com certeza o perfume era do melhor, e ela estava sentada no chão, com toda a sua riqueza, com a mão estendida. E estava escrito assim, tem gente que tem tanto dinheiro, é tão rico, mas só tem dinheiro. Tão rico, só tem dinheiro. Talvez a sua lista seja dinheiro, Jesus. Talvez casa própria, Jesus. Talvez um sapato bacana, Jesus. Talvez um carrão, eu não sei. Mas a pergunta aqui não é o que você acha que precisa. O que é que de fato faz falta na sua vida. Porque você pode ter tudo, se algumas coisas faltar, que são essenciais, sua vida é uma bagunça. Por isso que Jesus pergunta para um paralítico, o que é que você quer? Porque Jesus não entendia as prioridades dele. Até que ele abriu a boca e falou, finalmente, eu preciso levantar daqui e andar. Então Jesus disse, toma a tua cama, levanta e anda. Vai embora daqui. Qual seria o seu nome? Você pensou no seu nomezinho? Seriedade. Compromisso. Esperança. Não sei. O que te falta hoje?